Hoje, nesse vídeo, a gente vai mostrar o processo de criação da estrutura do telhado do projeto de vocês, tá? Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a família de perfis metálicos da ArcelorMittal, né? E a gente vai fazer isso muito pelo fato de que a ArcelorMittal já disponibiliza essas famílias para a gente, então vai facilitar muito o nosso processo de trabalho, porque a gente não vai precisar criar perfis específicos para o nosso projeto. Em todo caso, a gente não vai encontrar o perfil Cartola, né, lá dentro das categorias de famílias, mas a gente vai utilizar um perfil tubular similar com que tenha, né, essas dimensões que a gente possa estar utilizando no nosso projeto, tá? Então, um outro comentário é que para executar esse processo é importante que o projeto de vocês já esteja definido e com todas as modificações, até porque esse processo, né, de edição e produção das famílias, da estrutura do telhado, ele aconteça de maneira mais rápida, né? Uma outra coisa é que dá para fazer isso ainda com modificações, não? Dá para fazer ajustes depois que essa estrutura esteja pronta, embora isso fique muito mais trabalhoso caso as suas águas, né, e o seu telhado não esteja plenamente definido. Tá? Então, a gente realmente recomenda que vocês executem, né, esse processo de produção da estrutura após a definição das águas da cobertura do projeto de vocês. Tá? Bom, antes de começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar as famílias dos elementos metálicos que a gente vai estar utilizando. No caso, para a gente fazer esse processo, a gente vai inserir, carregar a família. Eu vou disponibilizar essa pasta para vocês, tá? Eu vou mandar ele abrir, vai carregar. Vou fazer ainda a inserção de uma família que não está lá naquela pasta, mas que quando a gente disponibilizar para vocês já vai estar lá posicionado, tá? E aí, para a gente estabelecer as dimensões desse, que a gente possa estabelecer as dimensões do nosso telhado, né? A gente vai utilizar como referência esse material que a gente trabalhou para vocês, né? Então a gente vai fazer a modelagem de cima para baixo, tá? Então a gente vai primeiro colocar as vitas, depois os caibros, por fim as terças. Vamos utilizar como referência esses elementos, né, esses perfis que estão aqui estabelecidos, assim como os espaçamentos. Lembrando que a telha, né, vai variar de acordo com a especificação de telha que você estiver adotando no seu projeto. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar essas famílias já com o padrão da disciplina, até porque fica mais fácil a gente localizar elas quando a gente estiver trabalhando. Tá? Então, eu vou em estrutura, coluna. A coluna a gente vai estar utilizando para fazer. A gente vai estar utilizando para fazer os pontaletes, né, do nosso projeto. Então, vou utilizar um tubo quadrado de 80 por 80 centímetros. Esse 1,5 corresponde à espessura do perfil. Vou duplicar. Aqui, nome, pai, pontalete, underline. Ok. Vou fazer a mesma coisa para as vigas. Então, para a nossa ripa, eu vou utilizar o perfil tubular quadrado de 25. E eu vou usar esse perfil quadrado, embora lá a gente esteja solicitando 25 por 45. Eu vou usar o quadrado para que a gente consiga preservar a altura, tá? Então, duplicar, home, ponto,
pai underline, que eu já vou dar o nome, pipa, pipa, ok, ok, mesma coisa novamente. Agora a gente vai buscar o Caibro. No caso do Caibro, a gente vai usar os perfis US, perfil de 70, aliás, perfil enrijecido de 75 por 40. Lembrando que eu estou extraindo esses tamanhos daqui. Aliás, o Caibro é 50 por 25. Esse aqui é 5, né? Então, aqui, o primeiro valor, mesma coisa, editar, clicar, pai, opa, esse nome, ponto, pai, e aqui a gente está fazendo o pai, ok. Esse a gente vai trabalhar com 75 milímetros por 40, se não me engano, 75 por 40. Podem pegar o primeiro valor, tá? Que é, para a gente ter essa especificação mais detalhada, a gente precisaria realmente ver, fazer o detalhamento desses elementos, que é o que a gente não fez, né? A gente realmente está distribuindo apenas a partir de parâmetros usuais. Então, vou dar um OK. E aí a gente vai partir efetivamente do processo de modelagem, né, da nossa cobertura. Tá? Então, eu vou trazer aqui a minha caixa de corte. Eu vou fazer telhado de 4 águas, mas o processo ele funciona a 2 águas também. Só 4 águas é um pouquinho mais chatinho, que a gente tem que ter uma preocupação em relação ao alinhamento dos elementos, né, que compõem o telhado. Vou ocultar aqui essa calha, que não vou precisar dela. Categoria. Pronto, ok. Então, eu tenho, né, em tela nosso telhado. E aí o que a gente vai fazer é começar a distribuir esses elementos. Como eu falei, eu vou modelar de cima para baixo. Para executar a modelagem dessa estrutura, eu vou utilizar a ferramenta de sistema de vigas. Tá? Então, vou selecionar o sistema de viga, que é a elevação de nível. Eu vou zerar, perdão. E aí, né, o principal, perdão, o principal é a gente definir, né, o nosso plano de trabalho, né, porque por padrão o plano de trabalho ele vai ser horizontal, tal qual está na primeira ilustração, e a gente precisa que ele fique inclinado para que esses elementos sejam posicionados na inclinação do nosso telhado, correto? Então eu vou clicar em definir plano, vou selecionar um plano, cliquei, né, lá no botão, e aí eu tenho que tomar cuidado porque eu preciso selecionar o plano inferior, né, porque é justamente a parte de baixo dessa cobertura. Tá? Fiz isso, o que a gente precisa fazer é determinar o limite, né, o limite, né, desse telhado, tá? Porque, enfim, para a gente, o programa entender onde que ele vai distribuir esses elementos. Então, ele vai distribuir nesse triângulo, né, que a gente acabou de fazer. O outro aspecto que. E aí a gente vai começar a definir. Né? Então, se a gente olhar
lá, o espaçamento mais de 33 a 40, colocar 35, a gente tem aliás, colocar 40 centímetros, regra de layout, distância fixa, justificação, eu vou colocar em relação à linha de direção. Lembrando que a linha de direção é essa linha aqui, que tem essas duas marcações, né? Então, ela basicamente define a direção dessas ripas, então os elementos eles são posicionados paralelos à linha que ela tiver delimitada por essa marcação. Tá? Acho que aí por hora é isso. Vou mandar encerrar. Se a gente olhar aqui. Ah, ok. Esqueci. Antes, né, para além de fazer aqueles ajustes relativos ao tamanho, é fundamental escolher a ripa. Né? Então, eu vou digitar lá em tipo de viga a, a ripa, né, que é o perfil tubular. Agora a gente vai mandar encerrar. E aí a gente tem a ripazinha do nosso projeto. Tá? Outra coisa que eu vou fazer é ir lá no nível 4. Então, eu vou ocultar, né, nesse nível tanto a calha quanto cobertura. Essa indicação de material, esse texto também eu vou ocultar, só para facilitar a nossa visualização. Uma coisa que eu queria que vocês reparassem é que na minha vista de planta, esses elementos estão representados como linhas. Por que isso está acontecendo? Porque a gente está no nível de exibição baixo. Se eu tiver no nível médio ou no nível alto, esses elementos vão aparecer com sua devida espessura. Outra coisa que eu vou fazer que vai ajudar a gente nesse processo é criar dois cortes. Tá? Primeiro, um longitudinal, depois eu vou criar um corte transversal. Uma coisa, gente, de acordo com a ABNT, a gente representa as duas indicações de corte. Tá? Então, eu coloco essa indicação nas duas direções, tá? Não só apenas em uma, tá? O correto é representar dessa maneira, tá? Então, muitos trabalhos de vocês a gente fez essa observação para que vocês fizessem esse ajuste, ok? Tá, então, os cortes por hora eles servem para que a gente possa enxergar melhor o que está acontecendo, né, no nosso telhado. Aqui, veja que não está exibindo nada, mas porque por conta daquela questão que a gente tinha mencionado há pouco, né, mas se a gente alterar, né, para nível médio ou nível alto, ele vai, né, trazer aí para a gente a espessurazinha, né, o contornozinho aí da nossa ripa. Né? Então, posso inclusive apertar aqui nessa vista o telhado, só para a gente ver só a estrutura dele. E aí eu preciso repetir, né, esse processo para todas as águas. Né? Então, seleciono, aliás, vou de novo em sistema, sistema de viga, vou pegar a asignação de ponto, vou tem que tomar cuidado para você estar selecionando o limite correto, tá? Seja o limite da sua cobertura de forma adequada. Aqui eu preciso, caso
Vou encerrar. Isso aqui a gente não vai modificar. Ah, tá. Modificar aqui. A vida. Você vai mostrar a última, não está mostrando. Pai. Ripa. Mandar ele encerrar. 3D. Vou ocultar o elemento na vista. Então veja que a gente tem aí nossa ripa completamente, ou melhor, nossas ripas em uma direção completamente definida, tá? Eu vou seguir, eu vou lá no 3D novamente, trago de volta o telhado, e aí eu sigo replicando, né, esse processo, né, sistema de viga, definição, selecionar plano de trabalho, selecionar limite, sempre aquele cuidado em relação a selecionar o limite correto, eu não tenho nenhum tipo de alteração. Mais uma vez, sistema, tá, selecionar. A primeira linha que vocês selecionarem, né, ela define a direção do sistema de vida de vocês, tá? Então, só ficar atento a esse tipo de situação, porque, porque ele vai determinar, inclusive, o alinhamento desses elementos em relação a outros, tá? Então, tem aqui as minhas ripas. Para os demais elementos, eu teria que fazer o mesmo processo, tá? Onde eu vou selecionar, né, em EHE. Então, seguiria com o mesmo processo, tá? Então, tema de viga, definir, vou selecionar plano de trabalho, seleciono aqui o plano de trabalho de baixo, selecionar a linha, tá? Aqui, que a gente não queria. É importante conferir se a linha está na posição correta. E agora eu estaria, né, fazendo o posicionamento dos caibros. Tá? Então, coisa para caibro, a gente tem 0,80 a 1 metro. Então, aqui distância, deixa eu botar a distância mínima. O tipo de viga, onde está aqui, caibro. E aí, se eu encerrar, o que vai acontecer dessa forma que está aqui, que vocês vão ver que os meus perfis vão ter que estar sendo criados nessa direção. Né? E eu preciso que eles fiquem perpendiculares
né, às nossas ripas. Tá? Então, vou encerrar aqui só para a gente ver o que vai acontecer. Então, aqui é a data. Dá para ver, ó, aqui os nossos perfilzinhos, né, dos Kybros. Não é dessa forma que a gente precisa. A gente não precisa deles dessa maneira, né? A gente precisa deles perpendiculares. Eu vou em editar limite. Volta lá no nível 4. Aí, no caso, aqui o meu desenho, meu nível de cobertura. Eu vou em direção de viga. Tá? Direção de viga não vai ser selecionar linha, vai ser linha, né? Porque eu vou construir uma linha. E aí eu vou desenhar uma linha na vertical e vou tentar usar como referência, né, o limite, né, do meu telhado. Eu sei que nesse caso aqui, né, nesse projeto, esse aqui é o limite realmente pelo fato de que eu estou pegando, né, o término do limite da minha cobertura. Tá? Então, vou encerrar. E vejam que ele já modificou, né, ele já alterou a sua configuração. Tem aí uns desalinhamentos, as formas como a gente lançar no sentido anterior. A outra questão é que esses elementos estão sobrepostos. Tá? Se eu selecionar o sistema como um todo, ele não vai me dar nenhuma opção de. Ele não me dá nenhuma opção de ajuste, né? Ou seja, ele não está me dando uma opção que vai permitir que a gente altere essa altura, mas se eu selecionar individualmente, ele permite que eu faça esse deslocamento. No caso, só que a gente não vai fazer isso individualmente, né? Eu vou selecionar um botão direito, selecionar em todo o projeto. Tá? E aqui em valor de deslocamento eu vou utilizar a espessura, né, da ripa. Vou mandar aplicar e ele já está aí, ele já está aí devidamente posicionado, está aí devidamente criado. Tá? A gente ainda pode aqui é ocultar elemento. Uma outra coisa que a gente consegue fazer aqui dentro desse processo, tá? É utilizar a ferramenta de cópia e de espelhamento, né, dentro a partir, né, desses elementos que já estão criados. Então, por exemplo, eu vou copiar esse conjunto de ripas que a gente fez aqui. Então, para isso eu vou no corte. Não está aparecendo nada porque ele está no nível de detalhe baixo. Mas se a gente for para o nível maior, a gente começa, enfim, a gente consegue enxergar os elementos com a sua devida espessura. Tá? Então, o elemento que eu quero sistema, né, que eu quero copiar esse. Vou ocupar aqui o telhado para facilitar nossa visualização, tá? Então vou de novo lá no 3D, porque no 3D eu acho mais simples a gente fazer essa seleção. Talvez que eu chego aqui no limite e consigo selecionar o sistema como um todo. Então eu vou lá no corte 4, então veja que eu estou com esse elemento aqui selecionado. Tá? Então vou na cópia, deixar a restrição ativa, essa é a primeira vez. Então, sei lá, de novo, aqui,
E copiar para baixo. Vamos ver se a gente não vai conseguir alinhar o sistema. O valor de deslocamento também está zerado, porque a realidade que a gente fez foi mover o sistema como um todo. Aí, se ele for no 3D, né? Eu tenho aqui esse campo que a gente acabou de copiar. Então, se eu quiser a ripa, né? A ripa não fibre, eu vou fazer? Eu vou selecionar essa cópia que a gente fez, a gente vai usar a distância, né? 0,80, aqui a gente vai selecionar Hybrid, e a gente volta de novo, corte, aqui, esse elemento, ele porém depois é mais esse alinhamento, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui de uma forma um pouco mais lógica. Ó, então, no sistema, 4, vou vir aqui para cópia. Então, vamos fazer uma cópia com uma distância conhecida, tá? Vou digitar aqui ponto 30, mais para que a gente tenha essa referência quando a gente for mover ele de volta de uma local correto. Então, 0,80, distância fixa, o perfil hybrid, hybrid, 80, a memória aplicar, e aí depois mover ele de novo, ou 30 centímetros, certo? Só tomar esse cuidado de você ter uma distância a gente vai voltar lá para 3D, a gente tem esse probleminha, né? Eu seleciono um elemento para a gente poder selecionar todos no projeto, o valor de deslocamento em Z está variável, menos 0,26, que é a espessura, né, dos cabos. Desculpa, cabos não, das ripas. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui, né, é que eles estão na direção incorreta. Se a gente for aqui no nível 4, que seria o nível de cobertura, né, a gente vai ver que nossa linha está ali no meio. Tá? Então, eu vou em direção,
E vou tomar como referência esse ponto. Tem os meus cabos de modificação. Se a gente for no 3D, vocês vão ver que estão desencontrados, tá? Mas eu vou usar a linha de direção desse sistema para poder, realizar esse alinhamento, né? Então, anteriormente essa linha está aqui, né? E aí no caso, né, no meu telhado aqui, o ideal é que essa linha ela aconteça aqui no meio. E para esse alinhamento ficar um em relação ao outro, né, eu vou usar como referência esse pontinho, que foi o pontinho que a gente usou para alinhar a ripa aqui na horizontal, né? Então, mesma coisa, direção de vídeo, linha, vou pegar esse pontinho, e eu faço a linha, não precisa se preocupar com o tamanho dela, tá? E aí a gente tem, né, esses elementos já devidamente alinhados, tá? Então, para a gente fazer as peças, a gente utilizaria o mesmo processo, tá? Então, aqui no 3D, pegar esse elemento, como no meu corte transversal, mas eu quero selecionar as peças, né, que são os elementos mais baixos. Então, vou aqui, corte transversal, ele está devidamente selecionado, então, de novo, copiar, eu só seleciono o elemento, clica na ferramenta de modificação, depois estou clicando no ponto aleatório. O mais importante é o tamanho, tá? Então eu quero aqui o tamanho de 1 metro. Como eu falei, né, o importante realmente é você. O importante é que você saiba qual é essa distância para que você possa posicionar ele no lugar correto novamente. Então, a mesma coisa, eu vou selecionar o que a gente copiar, vou lá no material, textas, né, o quadro no meio, eu já dizer aqui, esse gol faz algum mal, ele já distribuiu, por hora está ok, tamanho forte, seleciono ele, movimento ele direto para cima, quando você fazer ele, né? Pego essa pontinha, menos 2,5 mais 7,5, que vai dar menos 10 centímetros. Ok? Vai selecionar todo mundo, né? Eu recomendo, inclusive, que vocês façam esse processo só depois que vocês tiverem já todos os elementos que vocês vão precisar deslocar no posicionado no seu desenho. Tá? Então, tenho nessa direção, aqui as peças, fazer a mesma coisa aqui, na vertical. Então, agora eu vou para o corte 4, esse processo, né, ele está selecionado, cópia, de novo, dimensão, não importa, deixa que você saiba quanto é. Né? Então, ponto 80, ponto 80, vou lá no 3D, aqui. Então, uma ferramenta é igual a propriedade, que é o que? Eu vou copiar essas propriedades, não, não foi.
Ah, tá, mas tá pegando as propriedades erradas. Tá, então vamos tentar de novo. Propriedades. Aqui vai mais rápido. Vou selecionar de novo. Esse mesmo espaçamento. Que terça. Ok. Corte. Com 80. Vou pegar um pedacinho, né? O elemento isolado. Direito. De todo projeto. Menos 10. Né? Tenho aí as minhas. Só fazer só de um lado, porque o processo é idêntico. Tá? Então, se a gente olhar, né, nossos elementos estão, todos os elementos estão aqui posicionados, mas o que a gente precisa fazer realmente é ajustar o alinhamento. Né? Então, vou selecionar aqui o sistema, faço isso no nível 4, desculpa, nível 4, entra aqui, vou editar, né, o limite, e o que a gente vai fazer é alterar a direção dele. Se a gente for lá no 3D, o e-mail fixa. Aqui eu vou fazer o deslocamento, né? Selecionar todo mundo, todo o projeto, menos ponto 10. Esse ponto 10 é porque é 25 milímetros da ripa mais 75 milímetros do caibro, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu dar uma conferida aqui nessas alturas. Então, por garantia, né? Isso que eu recomendo que vocês façam isso depois que vocês tiverem lançado todos os elementos, tá? Porque é fácil a gente esquecer, né, ou não aplicar adequadamente em todos. Né? Então aqui eu vou mandar aplicar agora. Correto. Certinho. Aqui. Menos 2,5. Perfeito. Então, agora se eu ajustar a direção desse outro sistema, né? De novo. Editar limite, linha de direção. Aí agora linha de direção, posicionar
aqui. Lembrem que nesse projeto escolhi esse ponto como sendo a nossa referência, né? Agora a gente vai no 3D. Uma coisa, toda vez que vocês, que eu tinha esquecido de mencionar, né? Toda vez que vocês aplicarem, né, ao editarem, né, o limite, ele vai zerar, né, a justificação desses elementos, tá? Então, de novo, essa insistência de vocês posicionarem tudo primeiro e depois virem para esse ajuste fino, né? Então, em todo o projeto, vamos aqui de novo, menos ponto 10, isso a gente vai mandar aplicar. E vai deixar esses trechos abertos, porque, enfim, isso aqui a gente não vai se preocupar tanto, tá? Mas se isso estiver incomodando vocês de sobremaneira, vocês podem usar a ferramenta Trim para fazer esses arremates, mas vejam que esse arremate ele vai ficar aberto, né? Ele não vai arrematar certinho um em relação ao outro, por isso acho que não vale a pena vocês se preocuparem com isso, tá? Então olha só, eu tenho os elementos, né, de estrutura do meu telhado, tá? Isso é uma maneira da gente fazer. Então vocês verificaram que a gente copiou, né, esses elementos e depois a gente moveu, tá? Voltar no nível 4, a gente ainda pode usar a seguinte estratégia, que é o que selecionar esses elementos, né, tanto de terça quanto dos caibros, e simplesmente espelhar, né, esses elementos. Só que quando você fizer esse espelhamento ele vai pedir que você faça aquele ajuste. O cuidado que vocês precisam ter em relação a esse espelhamento é que você tenha um elemento de referência para que você possa executar esse espelhamento na posição correta, tá? Então, eu estou aqui na guia de revelação de elementos ocultos, tá? E o que eu vou fazer aqui é fazer duas linhas, anotar linhas de detalhe, uma na horizontal, tomando como referência as bordas do meu telhado. Vocês podem não, eu recomendo realmente que vocês façam isso, porque eu garanto, né, que eu estou pegando o ponto no lugar correto, né, no ponto no lugar adequado. E aí, o que a gente consegue fazer uma vez que a gente chegue, né, nesse ponto, é usar a ferramenta de espelhamento, né? Então a gente vai ter uma certa dificuldade de selecionar aqui o que a gente quer, mas aí para isso a gente vai estar trabalhando com o Tab, tá? Então vou deixar meu mouse em cima de um dos elementos, vou clicar Tab e ele selecionou todo o sistema. Fiz isso, o que eu vou fazer agora é usar, tá, espelhar com desenhar no eixo. Então eu vou clicar, ele está pedindo para a gente desenhar um eixo, tá? E aí olha só, eu vou usar essa linha porque eu preciso desse ponto médio aqui só para eu poder desenhar uma metade que ele vai usar como referência para fazer o meu espelhamento, tá? Então eu fiz o espelhamento em uma direção. Aquilo que eu tinha dito que ele vai... Não, ele só vai alterar a altura se você modificar, apenas se você modificar o limite, tá? Então eu fiz isso para os caibros e agora eu vou fazer isso para as terças, tá? Então seleciono também as terças
Mesma coisa, espelhar no meio, pega o ponto médio lá da linha que a gente fez e a gente já espelhou na outra direção. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Então caibro, espelhar com o eixo, ponto médio, e agora vou fazer com as terças, tá? Mesmo processo. Lembrando que essa linha tracejada ela é só para a gente poder fazer esse espelhamento mais cuidado. Concluí o espelhamento, tá tudo ok, apago, vou lá no 3D e aí eu tenho a estrutura da minha cobertura sem os pontaletes. Outra coisa que eu vou fazer aqui agora, vou trazer minha cobertura, vou ocultar, né, o nosso elemento, vou fechar, e aí no projeto executivo eu não vou preencher aqui, porque na realidade o que eu quero é só mostrar que lá no nosso projeto executivo, um dos desenhos, né, que está sendo solicitado de vocês, aqui, projeto executivo, aqui tá cobertura, eixo, terraplanagem, plantas, ó, isométrico da estrutura do telhado com a laje imediatamente superior, tá? Então eu não fiz ainda os pontaletes, mas a gente vai fazer, tá? Então deixa eu vou lá no nível 4, tá? Então aqui no corte 4 vou trazer lá a indicação dos meus níveis, tá? Então, nível 2, tenho aqui essa parede, nível 1, 260, então vou só fazer uma lajezinha aqui, então nível 1, aqui, nível 1, e vou fazer uma laje genérica, só para a gente realmente ter essa laje. O deslocamento vai ser 2,60, que é a altura, com a certeza vai ter que ser 2,75, porque o piso ele joga para baixo. Vamos conferir agora. É aquilo que eu tinha falado, o deslocamento tem que ser 2,75. Ok, beleza. Então, lá na nossa, um dos desenhos que vocês vão fazer, isométrico, a estrutura do telhado com a laje imediatamente inferior. E aí, ó, reparem que eu estou pedindo só estrutura, né? Então, no caso, não precisa exibir, né, o telhado. Então, a estratégia aqui é muito parecida com a que a gente vem trabalhando com as perspectivas, né? A diferença realmente é que eu não vou criar uma câmera, né? Posso duplicar esse 3D, né? Até porque eu quero ele isométrico, né? Então prestar atenção que o isométrico ele é uma perspectiva paralela, tá? Então vou mandar ele duplicar. Ele duplicou aqui, posso
chamar, posso renomear esse desenho de uma maneira mais faça mais sentido para o que está sendo solicitado. Então vou chamar aqui de perspectiva do telhado. Vou clicar, tá? E aí a gente pode vir nas vistas de em vista, visibilidade gráfica, por exemplo. E aqui eu posso esse desenho está simples porque eu trouxe só a parede, tá? Então eu vou ter aqui parede, vou clicar, ok. Vou ocultar o telhado e vou deixar a laje, né? Aqui no caso ainda está faltando os meus pontaletes, né? Mas no caso do modelo de vocês ele vai vir mais completo, tá? Então eu tenho aí a minha folha e aí, né, seguindo aquela sequência que está sendo solicitada de vocês, a gente vai fazer é pegar essa vista que a gente criou e a gente vai arrastar para a nossa prancha. Tem aí algumas coisas que no nosso caso a gente está trabalhando nessa etapa, né? A gente vai trabalhar só com o 3D. Está trabalhando somente com o 3D e tá, aqui no meu ainda ficou faltando copiar os caibros, né? Mas enfim, a prancha de vocês, né, aquela prancha lá, vocês vão trazer o desenho, tá? No caso, como é uma perspectiva, né, um 3D diferente, você não precisa demonstrar os níveis, né? Então a gente vai ter esse desenhozinho inserido lá na folha de vocês, tá? Então essa é a forma que vocês vão fazer aquele desenho que está sendo solicitado. Tem algumas outras informações que a gente vai pedir para vocês, mas essas informações eu vou demonstrar, eu vou apresentar melhor quando a gente mostrar como que a gente faz a inserção dos pontaletes, ok?